Já está pela linha telefônica o nosso entrevistado? Vamos lá, meu caro Gabriel Jesus, para que a gente possa dar continuidade aqui às pautas do Jornal da Fã. Na pauta agora, perdão, economia. Economia na pauta agora do Jornal da Fã. Vamos saber como é que está o quadro atual da economia em Sergipe e no Brasil. Quais são as expectativas, quais são os dados que podem nortear uma discussão sobre esse tema. Porque, afinal de contas, isso impacta diretamente em nossas vidas. Olha, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Fã, hein? Todos os bastidores da ida do senador Rogério Carvalho a São Paulo e do senador Laércio Oliveira a Brasília. Daqui a pouquinho todos os detalhes da movimentação dos dois nesses dois estados. Um com agenda com Lula, outro com agenda com Bolsonaro. Meu caro Rodrigo Rocha, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Meu caro Rodrigo, em termos de economia, que é a sua área, que é a sua praia, que dados a gente pode apresentar aos sergipanos com relação ao nosso estado e ao país neste momento em que se aproxima aí o segundo turno das eleições? Olha, é uma análise que é importante entender o cenário como um todo. A gente tinha muita preocupação com um ambiente político que poderia gerar muita instabilidade, ou seja, às vezes o empresário ele fica com medo de fazer um investimento, ele não sabe muito bem o que está acontecendo no país. Os consumidores, né, os trabalhadores, as famílias ficam com medo de comprar alguma coisa por conta do cenário também. Isso tudo vai modificando o que vai acontecendo na economia. Só que, apesar desse ambiente de instabilidade e de medo, a gente tem visto um resultado positivo para a economia, ou seja, a gente tem tido uma queda no desemprego, as pessoas estão conseguindo seu emprego, sua renda. A gente tem conseguido ver a queda na inflação, que foi uma preocupação muito, muito grande ao longo dos últimos meses. A gente viu ali o preço de vários alimentos, o preço dos combustíveis que tiveram ali em algum momento uma subida muito forte. Ou seja, tudo isso foi construindo um cenário que aí é importante separar o ambiente político do ambiente econômico. É lógico que os dois se comunicam e um interfere no outro, mas a gente tem que entender que a gente começou o ano ali com uma dificuldade internacional, e aí é importante sempre ressaltar que quando a gente fala de inflação, aumento dos preços, a gente está falando só no Brasil, no mundo inteiro isso aconteceu. E um fato importante para isso, um fator importante foi a questão da guerra Rússia e Ucrânia, e muitas vezes as pessoas não entendem muito bem qual é o impacto na vida das pessoas, mas a partir do momento que você tem dois grandes produtores, por exemplo, de trigo, fertilizantes, você tem todo um contexto de petróleo, produção de petróleo, tudo isso vai mudando o que está acontecendo no cenário internacional e o Brasil acaba sendo impactado. Então a gente viu ali no começo do ano esse cenário acontecendo e o aumento dos preços acelerando fortemente. Ainda também uma parte desse aumento dos preços, a gente teve durante a pandemia o fechamento de muitas indústrias, cadeias produtivas, ou seja, fornecedores de matéria-prima, de insumo, tudo isso contaminou. Começamos o ano então com aquela inflação forte, taxa de desemprego ainda preocupante, mas estamos chegando nessa época da eleição, apesar de toda a turbulência que uma eleição causa, com o desemprego caindo e com a inflação controlada. Então, é um cenário que hoje a gente tem muito positivo para a nossa economia. Meu caro Rodrigo, esse cenário tem sido controlado, digamos assim, sem muitas alterações, inclusive com a influência do mercado internacional na nossa economia. Em virtude dos dois candidatos não terem sinalizado com mudanças profundas nestas políticas econômicas? Isso, com certeza, tem um impacto muito grande. Por exemplo, você tinha um medo de mudança onde você poderia ter o risco de ter... Porque qual é a preocupação quando se fala de governo? Ele vai gastar muito ou pouco e vai gastar em quê? E aí o medo era que se tivesse um governo, e aí ou a continuidade ou um novo governo que gastasse demais. E isso, quando um governo gasta sem ter de onde tirar, ou seja, tendo que emitir dinheiro, tendo que
pegar dinheiro emprestado. Isso vai gerando o que se chama, o que a gente tem dentro do sistema, a inflação, porque os custos dificultam muito essa melhoria do cenário econômico. O que a gente viu na eleição do primeiro turno, primeiro, realmente os candidatos não demonstraram uma guinada grande no cenário, de uma forma geral, e a gente tem um Congresso que está bem equilibrado ali entre forças de esquerda e direita, ou seja, forças onde você teria uma propensão maior a gastar mais ou a gastar menos, o que dá um equilíbrio e o que deixa o mercado, em especial o mercado internacional, mais confiante no mercado brasileiro. E aí tem um impacto importante que sempre é o mesmo em período eleitoral, é a questão do dólar. Se você tem um cenário muito instável, os investidores internacionais eles tiram rapidamente o dinheiro do país, isso faz o dólar subir e aí prejudica a nossa economia porque gera inflação. Como a gente tem que comprar muita coisa de fora do país e sempre essa compra em dólar, se o dólar fica muito mais caro, as coisas vão chegar aqui no Brasil muito mais caro. O que a gente teve é um cenário de estabilidade, o dólar não deu uma grande subida, descida, ficou ali mais ou menos no patamar ali perto dos 5,20, que já estava previsto pelo Bolsa Fox, que é um estudo feito pelo Banco Central. E isso dá uma tranquilidade para que a gente consiga ver aí um cenário otimista ao longo dos próximos meses. Perfeito. Meu caro Rodrigo, um assunto que sempre preocupa neste período eleitoral e que tem sido muito debatido entre os candidatos é a questão do teto de gastos. A proposta dos dois candidatos, elas são diferenciadas nesse sentido. Isso tem tido impacto em algum setor da economia especificamente ou apenas tem ficado na discussão política? Olha, apesar da proposta ser diferente, na prática a gente vê uma dificuldade muito grande de governar dentro do teto de gastos. Mesmo a proposta do governo atual manter o teto de gastos, ele mesmo teve que fazer ali ajustes junto com o Congresso, dentro da legislação, seguindo todas as regras, mas ele precisou, para poder, por exemplo, pagar um auxílio, para poder aumentar o auxílio, para poder fazer o pagamento que teve caminhoneiros, tudo isso a gente já acabou tendo que ajustar o teto de gastos. Então, isso, por um lado, a gente não teve essa rigidez tão grande, porque o governo precisou gastar. E o próximo governo, mesmo que haja uma mudança, ele tem um Congresso que tem um perfil mais conservador na economia, ou seja, vai ter um controle maior nos gastos, não vai querer um governo tão grande. Então, isso dá uma tranquilidade para olhar para o futuro e dizer, olha, independente aí dos candidatos, a gente não vai ver uma mudança muito brusca na questão do teto de gasto, que é justamente o que eu estava falando. Se o governo gasta demais, ele pode fazer com que a economia saia do controle, porque o gasto do governo tem que se financiar de algum lugar. E aí a questão toda é de onde vem o dinheiro. E se esse dinheiro está gastando, é uma família que está gastando mais do que ganha, ela vai se apertar, vai criar dificuldade em algum momento. Então é sempre esse o medo. E o teto de gastos, eu não acredito que vai ter uma mudança muito drástica. O que você pode ter é ajuste para caber na realidade, porque quando foi criado lá atrás, foi realmente um ponto importante para dar aquele freio de arrumação, mas agora talvez seja o momento de repensar se o modelo que foi implantado realmente é o melhor. Mas, de qualquer forma, independente do modelo que vai ser adotado, a expectativa é que não haja uma mudança muito drástica, que vá sendo feita uma mudança mais tranquila ao longo do tempo. Meu caro Rodrigo, quero lhe agradecer pela sua participação aqui no Jornal da Fama, por essa análise, por essas informações que são importantes para que a gente possa ir auxiliando as pessoas, inclusive aquelas que estão aí dispostas a tomar algum tipo de decisão para este final de ano. Muito obrigado pela sua participação, conte sempre conosco aqui e sabe que sempre vamos lhe chamar para podermos beber da sua sabedoria, meu caro Rodrigo. Agradeço pelo convite, é sempre um prazer contribuir com um pouquinho do conhecimento que a gente tem e desejo aí um ótimo dia para vocês e para todos que estão nos acompanhando.
Muito obrigado, portanto, ao Rodrigo Rocha, economista, trazendo aqui no Jornal da FAM muitos detalhes aí sobre a economia, diferente de outros pleitos em que nós tínhamos aí, portanto, muita oscilação no quadro econômico. A gente percebe um quadro estável neste momento, mesmo com o acirramento da disputa entre Lula e Bolsonaro no cenário nacional.